Olá, turma, boa noite, tudo bem? Vamos lá para mais um dia, né, da nossa leitura. Glória a Deus. Ontem eu até pensei em pedir para vocês esse dia de folga, né, porque hoje é meu aniversário, dia 21/10, mas eu disse não. Vamos estar todos os dias juntos, né? Então não importa se é aniversário, se é Natal, se é Ano Novo, se é qualquer feriado, né? Nós decidimos estar todos juntos aqui todos os dias e assim vai ser. Então hoje é um dia mais do que especial, né? Além de o Senhor me dar esse dia como dia para eu nascer, para comemorar mais um ano de saúde, de paz, de alegria. A gente teve um momento muito especial hoje com a família, mas eu não poderia deixar de estar aqui passando esse tempo com o meu Senhor, com o meu Pai, com aquele que me dá a vida todos os dias e continuar meditando na palavra aqui junto com vocês. Então vamos orar, entregar esse momento para o Senhor, e eu tenho certeza que hoje Jesus tem coisas maravilhosas para nos falar dentro do seu ministério aqui. Jesus, muito obrigada, Pai. E hoje é um dia para mim, Senhor, ainda mais especial, não só porque é o dia do meu aniversário, Senhor, não só porque é o dia que o Senhor preparou para que eu nascesse. Há 43 anos atrás, Pai, o Senhor deu o privilégio de eu poder fazer parte, Senhor, da minha família, ser a filha que a minha mãe e meu pai pediram, Senhor, fazer parte de uma família que estava sendo ali formada. Muito obrigada, Jesus, pelos anos de vida que o Senhor tem me dado, agora não só como filha, mas como mãe, como esposa, como avó, como tia, como amiga, como serva do Senhor, como empresária. Jesus, muito obrigada, Deus. O Senhor tem dado tantos privilégios para mim, Senhor, durante todos esses anos, e eu só tenho a te agradecer. Foram anos de muitas experiências com o Senhor, e eu glorifico ao Senhor por cada uma delas. Sendo elas difíceis, sendo elas fáceis, a tua palavra diz para nós que nesse mundo nós teríamos aflições, mas quando estamos com o Senhor, nós temos a convicção e a esperança de vida eterna e de uma consolação que só pode vir do teu Espírito. Muito obrigada, Jesus. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida dos meus irmãos que estão aqui comigo. Obrigada, Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos lá? Então, hoje a gente continua nosso texto aí. Jesus está nos últimos momentos da sua vida, antes da crucificação. A gente já viu ele sentado com os discípulos, comendo a última Páscoa, instituindo a ceia com o pão e o vinho como representação do seu corpo e do seu sangue. E em seguida desse jantar, Jesus tem uma atitude de humildade, de servidão para com os discípulos, trazendo então exemplo para eles de como era agora ser discípulo de Jesus, qual era a principal característica de um verdadeiro discípulo. João capítulo 13, a partir do versículo 1 até o versículo 20. Jesus lava os pés dos discípulos. Diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? E respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. E disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. E respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo.
Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhe dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então Jesus faz um ato de humildade, um ato de servidão, um ato profético daquele que realmente é humilde, que sabe o seu devido lugar nesse mundo, mas que decidiu se esvaziar, decidiu descer a parte mais humilde, que é servir os outros, né? Jesus nos trouxe esse grande exemplo de servir. A adoração, gente, no hebraico é serviço. Então, todas as vezes que nós estamos servindo uns aos outros, em todos os aspectos da vida, nós estamos adorando a Deus. Quando esse entendimento entra no nosso coração, entra na nossa mente, nós passamos a servir o próximo de maneira diferente, porque nós sabemos que quando fazemos ao nosso próximo, estamos fazendo ao Senhor. Isso é muito bom. Jesus prediz, né? Predição de que Pedro negará Jesus. Mateus 26, versículo 31 ao 35. Então Jesus lhes disse: Ainda está noite, todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. E Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E respondeu Jesus: Asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. O mesmo texto está lá em Marcos, capítulo 14, versículo 27 ao 31. Disse-lhe Jesus: Vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. E Pedro declarou: Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. E respondeu Jesus: Asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Lucas, capítulo 22, versículo 31 ao 38. Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: Estou pronto para ir contigo para a prisão e para morrer e para a morte. E respondeu Jesus: Eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. Então Jesus lhe perguntou: Quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Eu lhes disse: Mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. E se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: E ele foi contado com os transgressores. E eu lhes digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir.
Os discípulos disseram: Vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele. O mesmo texto em João, capítulo 13, versículo 36, 37 e 38. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu: Para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: Você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Esse texto de Pedro negando Jesus é um texto também muito conhecido da maioria, né? Que Pedro negaria Jesus, ele achava que não, mas isso aconteceu de verdade, porque diante de circunstâncias extremas, né, de perseguição, de opressão sobre a nossa vida, nós infelizmente, enfraquecidos pela nossa carne, pelo nosso medo natural, né, ou por um medo até opressor, nós temos a tendência de negar a nossa fé, de negar a nossa credulidade. Mas Jesus sabia que infelizmente isso iria acontecer porque eles ainda não estavam fortalecidos no Espírito. Eles tinham convivido com Jesus durante todo aquele tempo, mas eles não haviam ainda experimentado desse verdadeiro novo nascimento. Por quê? Porque a morte e a ressurreição de Jesus é que traz vida para o nosso espírito. Jesus não havia morrido ainda, Jesus não havia ressuscitado ainda. Então isso quer dizer para mim e para você que todos esses discípulos, que todas essas pessoas que seguiam a Jesus ainda não tinham nascido de novo da água e do Espírito. Precisava se cumprir toda a Escritura para que então todos esses discípulos e as pessoas que andavam com Jesus crescem verdadeiramente que ele era o Cristo, o enviado de Deus para a nossa salvação. Então Pedro, infelizmente, vai passar por essa situação e a gente vai ver agora. Discurso de despedida. Jesus, o caminho para o céu. João capítulo 14, do versículo 1 ao 15. Diz assim: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: Mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhe digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das minhas obras, das mesmas obras, perdão. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. João tem uma percepção, gente, sobre Jesus como filho de Deus, como 100% Deus. A perspectiva de Evangelho de João, do texto de João, está sempre focada na divindade de Jesus. Percebam que Mateus, Marcos e Lucas, eles têm uma narrativa um pouco mais simples, um pouco mais da situação que ocorre. Quando João, muitos anos depois dos acontecimentos, faz o seu evangelho e deixa escrito aqui para nós, ele tem uma percepção de Jesus muito mais divino, muito mais filho de Deus, né, com poder e glória, do que a maioria dos outros discípulos, né? João acaba tendo uma revelação do próprio Cristo,
que nos faz entender o quanto ele é divino, o quanto ele é filho de Deus, o quanto ele tem a divindade sobre ele de maneira quase que 100%, né? A gente costuma dizer Jesus foi 100% homem, mas também foi 100% Deus. O Espírito de Deus estava pleno sobre Jesus, não havia pecado em Jesus, não havia variação, não havia dúvida, não havia nenhuma área de Jesus que não estivesse totalmente tomada e dirigida pelo Espírito Santo, porque ele era o próprio Deus encarnado. Então, João tem uma perspectiva sempre muito mais divina de Jesus, e aqui ele está dizendo: se vocês têm me visto, vocês estão vendo o próprio Pai. Por quê? Porque o Filho só fala aquilo que o Pai manda ele falar, o Filho só faz aquilo que pode glorificar o Pai. Isso é a obediência, gente, isso é submissão, isso é estar sujeito ao próprio Deus, né? Isso é a nossa maneira de viver, precisa estar sujeita ao Pai, ao Espírito Santo. E era isso que Jesus estava o tempo inteiro tentando nos apresentar com a sua própria vida. Jesus teve uma vida, humanamente falando, igual a minha, igual a sua, para que nós pudéssemos olhar para ele e ver então o verdadeiro exemplo de como é ser filho de Deus. Qual era o desejo do Pai desde Adão e Eva até os dias de hoje para toda a humanidade: ser igualzinho a Jesus nas atitudes, nas palavras, no amor para com os outros, na servidão uns para os outros e na obediência à vontade do Pai, à direção do Pai em todas as coisas. A promessa do Espírito Santo, João vai falar isso para nós também. O texto particularmente que eu mais gosto de todo o Evangelho de João é João 14. Diz assim, João 14, no versículo 16 ao 31. E eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? E respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhe tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz eu lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levantem-se, vamos daqui. Então, quando a gente lê João, capítulo 14, 15, 16, né? A gente vai vendo ali um relato do próprio Cristo falando com os seus discípulos, mas de uma maneira muito mais sobrenatural, de coisas espirituais, desse momento de transição, né, em que ele então se entregaria em favor de toda a humanidade, o Pai o glorificaria, ele estava fazendo tudo aquilo para obedecer ao que o Pai tinha pedido para ele fazer, havia um propósito específico do Filho de Deus vir ao mundo, e esse propósito ele estava cumprindo à risca,
sem negar nenhum momento, sem negar uma só palavra. Então Jesus está direcionando os seus discípulos. E aqui nesse texto ele fala que ele não nos deixaria órfãos. Por quê? Porque nós não ficaríamos sem o cuidado de um pai, nós não ficaríamos sem o cuidado de um amigo, nós não ficaríamos sem o cuidado de um conselheiro, porque Jesus todo o tempo, enquanto ele estava com os seus discípulos, ele os direcionava. E é tão bom, né? Poder ter alguém que direciona a nossa vida, que traz luz para o nosso caminho. E Jesus diz, então vocês não ficarão órfãos, porque o Pai enviará outro Consolador. Essa palavra outro Consolador, eu explico muito bem ela numa aula que eu dou sobre a questão do novo nascimento, né? Sobre a questão do Espírito Santo, a gente fala bastante sobre isso lá nas aulas. Por quê? Porque esse outro Consolador fala que a palavra outro no grego está falando outro igual, não é outro diferente, é outro igual. Então, o que o Pai estaria enviando no lugar de Jesus, filho, no lugar de Jesus humano, era outro igualzinho Jesus, mas não outro em carne, mas sim outro em espírito, que era o próprio Espírito Santo de Deus, que viria então a partir do momento que Jesus ressuscitasse e subisse aos céus. Esse Espírito de Deus seria enviado para nós, aqueles que crescemos, e esse Espírito habitaria dentro de nós. E ele passaria a nos ensinar todas as coisas. Eu gosto muito desse versículo, porque o Espírito Santo, ele não está aqui dentro de nós, habitando dentro de nós, para nos ensinar algumas coisas. Mas o Espírito Santo está aqui dentro de nós para nos ensinar todas as coisas. E é o Espírito Santo, segundo o versículo 25, olha o que ele diz aqui. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Gente, um grande papel do Espírito Santo habitando dentro de nós é nos lembrar a palavra. Então, por que nós precisamos simplesmente ler a palavra? E nós achamos que ler, às vezes, é bobagem. Nós achamos que ler é uma coisa muito simples, que não faz sentido nenhum, que não faz diferença nenhuma na nossa vida. Mas eu quero te dizer que quando nós lemos a palavra, o Espírito Santo faz com que a gente guarde essa palavra dentro do nosso coração e na nossa mente. E no momento certo da necessidade daquele texto, da necessidade daquela verdade, o Espírito Santo nos lembra a palavra de Deus. Não sei vocês, mas muitas vezes me acontece exatamente isso. Você está passando por uma situação, ou você está ali orando, ou está pedindo ao Senhor alguma direção sobre alguma circunstância na sua vida, e naquele momento que você está ali conversando com o Senhor, o Espírito Santo então te traz à lembrança algum texto bíblico que fala exatamente sobre aquilo que você está conversando em oração. E aí o Espírito Santo diz, essa é a palavra para esse momento. Esse é o texto que eu quero que você medite nesse momento, para que eu traga luz para você, para que você compreenda o que o texto está dizendo. E aí a gente vai para a palavra e o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Então, por isso que nós devemos ler, porque o Espírito Santo ele não vai falar conosco de coisas que nós não conhecemos. Ele não pode nos lembrar de algo que nós nunca lemos. Ele não pode nos lembrar de algo que a gente nunca leu. É impossível. A nossa mente, ela só consegue lembrar de coisas que nós estudamos, de coisas que nós lemos, de coisas que nós vimos com os nossos olhos. É impossível que a nossa mente nos faça lembrar de algo que a gente nunca leu, que a gente nunca viu. Então, a necessidade da leitura ser normal e simples, porque no momento certo o Espírito Santo trará luz ao nosso coração sobre aquele texto. Isso é o mais importante da leitura, ler, simplesmente ler. Mas eu não estou entendendo, não tem problema, leia. Mas eu não estou compreendendo, leia. Mas eu não sei o que significa esse texto, não tem problema, leia. Deixa o Espírito Santo, no momento certo, te ensinar a palavra. Vamos para o nosso último texto de hoje? João, capítulo 15, a partir do versículo 1 até o 17. A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor.
Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. A questão da videira e dos ramos, Jesus deixa a ilustração muito clara para nós, né? De que ele é essa videira, e aí a videira é a árvore que produz a vide, que produz a uva, né? E todo o texto bíblico, desde Gênesis até Apocalipse, todas as vezes que a palavra fala sobre vinho, sobre uva, sobre videira, trata de vários aspectos. Mas um dos aspectos é a alegria, né? Por isso que ele fala que aquele que permanece nele, né, vai ter alegria completa. Porque a videira produz a uva produz o vinho, e o vinho fala de unção de alegria, regozijo em Deus, de um fruto que traz renovação. Então, existem tantos benefícios na videira, na uva, no que ela representa dentro da palavra de Deus, e Jesus está se comparando com uma videira, e ele está comparando a nossa vida como os ramos dessa videira, de onde justamente aparecem os frutos. E os frutos são a uva, que traz alegria, que traz regozijo, que traz a unção de Deus, né, que é a alegria do Espírito Santo sobre a vida de outras pessoas. Então, se nós permanecermos no Senhor Jesus, nós somos esses ramos que vão produzir muitos frutos de alegria, muitos frutos de regozijo, e isso vai ser visto em nós através do principal mandamento, que nós nos amemos uns aos outros, como o próprio Cristo nos amou, como aquele que se entregou em nosso favor muito antes de nós merecermos, né? Os textos bíblicos falam muito sobre isso. Jesus nos amou muito antes de nós merecermos. Quando nós ainda éramos pecadores, ele nos amou. Então, Jesus está falando de um amor extremamente divino, não um amor humano que visa algum tipo de benefício ou algum tipo de favor, mas aquele amor que verdadeiramente se dá, se doa, né? Para que o outro também seja alcançado. É isso que mais o Evangelho fala para nós, né? Amar ao próximo justamente para que ele veja a imagem de Deus em nós, o amor de Deus em nós, e assim ele possa ser também alcançado. Amém, queridos? Então, chegamos aqui à nossa leitura. Graças a Deus por essa noite, né? Um tempo maravilhoso aqui com a palavra. Esses textos de João
O Evangelho de João, para mim, é o mais gostoso de ler nessa questão de vermos a divindade de Cristo, desse grande amor que ele teve por nós em se entregar mesmo em nosso favor. Amém? Então, vocês possam meditar aí um pouquinho mais, se vocês tiverem esse tempo, leiam um pouco mais essa palavra de João, né? Esses textos aqui de João, com certeza o Espírito Santo vai estar ministrando ainda mais ao coração de vocês. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar gravando e para continuar fazendo a nossa leitura em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, ótima noite, ótimo final de semana para todos. Amanhã já é sábado, né? E nós vamos estar aqui em nome de Jesus para continuar. Deus abençoe.